técnica em saúde bucal da Unidade de Saúde Camargo, localizada no bairro Cajuru. Vou mostrar um pouquinho do que a gente fez para mudar algumas coisas assim, relacionadas ao acesso dos pacientes à clínica odontológica. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? Criar planos estratégicos de ação para a gente monitorar e acompanhar os nossos grupos prioritários na Unidade de Saúde Camargo e obter excelência no cumprimento das metas estabelecidas no plano operativo anual, que é um guia, né, que a gente tem que estar sempre acompanhando. O que é o plano? O plano operativo, ele é um guia de apoio à gestão, que serve de apoio às equipes, para as equipes se organizarem e se orientarem para atender, para garantir acesso a determinados grupos prioritários que existe uma maior necessidade de acesso à odontologia, tá? Então, olha só, o plano operativo ele estabelece as metas, né, de atendimento programado odontológico desses grupos. Nós, na unidade de saúde, temos como meta, nós temos obrigação de atender 100% das gestantes cadastradas. Tá? 70% dos bebês de 0 até 2 anos, tá? 70% de crianças de 5, 6, que é bem aquela fase que nasce o primeiro molar permanente, né? E os diabéticos. Os diabéticos, eles são, são restritos, ó, a 40 a 60 anos e tem que ter aquele exame de hemoglobina glicada maior ou igual a 9, tá? Reforçando, esses pacientes eles têm que ter cadastro definitivo na unidade. Então, não é qualquer paciente que bate na porta lá. E, infelizmente, por enquanto, é só quem tem cadastro definitivo bem bonitinho na unidade e faz os acompanhamentos. Que ferramentas nós utilizamos para criar todos esses planos estratégicos, tá? O POA, que foi o que eu acabei de falar. O protocolo de saúde bucal, que ele é a nossa base de orientação, nosso guia também. Os relatórios disponíveis no e-saúde, que é o relatório 176 e 177, que ele passa todas as informações que a gente necessita dos pacientes. E eu acredito, né, que todos os distritos façam isso, mas o nosso distrito é espetacular, tá? Eles mandam todo mês planilhas de monitoramento que são bem organizadinhas, tá? E estão sempre reforçando, façam, tá? Então, assim, não tem desculpa para não correr atrás. E nós iniciamos esse trabalho em 2023, em maio, que foi o marco de quando eu entrei novamente na unidade. Eu já trabalhava no Camargo, fui para uma outra unidade e voltei para a gente dar força a esse negócio aí, para fazer acontecer. Como que nós fizemos esse trabalho? Nós dividimos em 4 etapas. Tá? A primeira etapa, a gente estudou todos os relatórios, protocolos, elaboramos planilhas, pegamos as planilhas do distrito e eu, em especial, eu adoro uma planilha, eu adoro ficar pesquisando, adoro mexer em computador. Então, para mim, foi fácil até, digamos assim. Então, essa primeira etapa foi exatamente o estudo do público-alvo, quem já tinha passado, quem não tinha passado, quem faltava pouco tempo para fechar um ano da avaliação odontológica e tudo mais. Segunda etapa, o que a gente fez? Pegamos esses pacientes que precisavam passar pela odontologia e verifiquei agenda por agenda de médico, de enfermeiro, de todo mundo da unidade para ver quando esses usuários estariam na unidade. Para quê? Para aproveitar a presença do usuário na unidade para a gente já puxar para avaliação odontológica. Tá? Com quem eu não conseguisse falar, ou, por exemplo, também aproveitando na etapa 2, também a enfermeira, ela tinha meu WhatsApp lá, falava, ó, Josi, eu estou fazendo uma vinculação. Eu largava tudo e ia lá ver a gestante, porque é a nossa prioridade. Ou a criança, ou o bebezinho que acabou de nascer lá, que ela faz orientação, eu já aproveito e já capto o usuário. Quem desses eu não conseguisse, daí eu ia para outra etapa, contato telefônico. Vamos lá, ligar para os pacientes, falar. Ou também o contato telefônico servia para dizer, ó, fulano, terça-feira você tem consulta com o doutor tal, aproveite, você já vai passar na odontologia para a gente fazer a avaliação bucal.
tá? Então, contato telefônico. Quando nem com contato telefônico eu conseguia localizar o paciente, a gente ia para as visitas domiciliares, tá? O diferencial da nossa unidade, eu até ontem estava falando com a minha chefe lá, que o nosso diferencial são as agentes comunitárias. Elas têm muita vontade de fazer a diferença. Então, assim, ó, a cereja do bolo de toda essa execução foram as agentes comunitárias que, com os nossos informativos, elas iam na residência, reforçavam a importância e os pacientes, a maior parte compareceu. E então, ó, um diferencial da Unidade de Saúde Camargo foi a adesão dos pacientes, que foi uma coisa que eu não tinha percebido em nenhuma outra unidade que eu já trabalhei. Lá, eles aderiram mesmo, a agente comunitária levava o papel e eles compareciam, principalmente a faixa etária de 5, 6, que eu sempre tive muita dificuldade de localizar essas crianças, porque, assim, por mais que eu ligasse para o pai, combinasse dia e horário, eles não compareciam, mas isso não aconteceu no Camargo. No Camargo, eles foram e ficaram até gratos assim, com a possibilidade de ir já com o agendamento pronto. Tá? Tudo isso só foi possível com o engajamento de toda a equipe da unidade, com vontade de fazer a diferença mesmo. Os nossos resultados, tá? Em pouco tempo, em mais ou menos 45 dias, a gente já conseguiu gerar excelentes resultados com esse engajamento da equipe. As nossas gestantes, ó, em 12 de maio, tínhamos 47 gestantes e apenas 36 atendimentos realizados. Então, a gente só estava com 76% da cobertura. Com relação aos bebezinhos, a gente só estava com 87. Dos 70 que a gente tinha que atender, a gente só tinha feito 61. O mesmo aconteceu com as crianças de 5 e 6, que a gente estava em 86% da nossa meta, e os diabéticos de 40 a 60, que a gente estava lá, ó, um pouquinho mais de 50%. Né? Então, com todas essas ações e engajamento, todo mundo correndo atrás, no dia 28/6, que foi quando eu tirei o último relatório para fechar o trabalho, das gestantes, só faltava uma para a gente captar. E até hoje eu estou correndo atrás dessa fulana, que ela foge, né? Enfim, mas está aqui. Né? Bebês de 0 a 2, nós, além de atingir a meta, a gente fez mais 3. Tá? Então, a gente está com 104% da meta. Crianças de 5 e 6, que deu uma boa adesão, nós também fizemos um pouquinho a mais da meta, 103%, e os diabéticos, nessa data linda, a gente estava com 100%. Claro que, assim, ó, é uma rotatividade. Todo dia, se a gente entrar no relatório, entrou paciente, saiu paciente, entrou paciente, saiu paciente. Tá? Por isso que eu marquei bem as datas. E é isso, gente, é engajamento, é todo mundo correndo atrás em prol de um objetivo. O legal de ter contado com a ajuda das agentes comunitárias é que a gente conseguiu também fazer assim uma varredura, principalmente na faixa etária de 5, 6, ó. Porque das 87 crianças que a gente tinha, baixou para 80, porque 7 crianças já estavam em outras unidades, já estavam com cadastro provisório, tinham se mudado, né? Enfim, então, assim, ajudou bastante, não só para a gente, ajudou para a unidade. Conclusão. Através da união e companheirismo de todos os servidores, a odontologia da Unidade de Saúde Camargo conseguiu atingir as metas estabelecidas pelo POA num curto período de tempo e segue exercendo essa tarefa de acompanhar e monitorar os pacientes que pertencem a esses grupos priorizados. Esses grupos, então, eles são determinados para a gente garantir acesso, que é um grupo mais especial, que precisa de mais atenção da odontologia. Tá? Claro que se a gente pudesse abrir para toda a população, ia ser perfeito. Mas o importante é a gente ter o foco e garantir o acesso a essas pessoas. E é um acesso não só da enfermagem, da odontologia, de todas as áreas. Tá? E é isso. Muito obrigada. Então, queria também parabenizar pelo trabalho. A gente vê a importância, né, desse monitoramento acontecendo, né, principalmente no plano operativo, né, anual,
Eu já estudei isso também, então acho a importância, né, que vocês têm, né, colocar como meta nessa busca ativa, né, esse trabalho que vocês relataram aí é muito pertinente. Né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, né, assim, também, se vocês, né, só monitoram esses indicadores que são preconizados pelo município, ou tem algum outro indicador que também vocês monitoram na unidade de saúde de vocês? Eu peço desculpas porque o som está tão abafado e eu mal consegui entender o que você falou. Então deixa eu repetir então, né? Eu sei que, né, esse planejamento vem, né, da gestão para a unidade de saúde. Mas vocês, na prática, monitoram algum outro indicador também na unidade ou não? É só o que está no POA? Sim, a gente tenta priorizar o que está no POA, mas assim, se a gente percebe que algum paciente necessita, a gente prioriza também. Não é um que nem cavalo, assim, né? Não, tudo que tiver na nossa possibilidade a gente faz, né? Respondi? Não, respondido. Não, eu fiquei curioso, porque na verdade agora nós vamos ter, né, 13 novos indicadores sendo monitorados agora, né, pela nova portaria 960, e por isso que eu perguntei agora, né, se vocês já tinham pensado em algum outro, né, se a gestão já mandou um novo plano para vocês, uma nova proposta de avaliação, mas fique tranquila. E aí, só como sugestão, eu acho que vocês tinham que explorar mais os resultados no resumo de vocês. Tá? No resumo de vocês, vocês não trazem tudo isso que você apresentou, que é riquíssimo. Né? Vocês relatam muito mais descrevendo, né, o que é a atividade, né, que vocês realizam, mas vocês não colocam os resultados. Tá? Então, aí você identifica a importância que se tem, né, de todo esse processo e os resultados que vocês apresentaram. Tá bom? Parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês. Josiane, me surgiu uma dúvida. Você trabalha na gestão também ou só na assistência como TSB? Só TSB. Agora eu vou falar. Eu trabalho na prefeitura... Fale mais no microfone, por favor. Eu entrei na prefeitura em 2006. Me formei em 2005 como técnica. Meu prof está aqui, olha só, pense a minha felicidade de estar com meu prof aqui. Mas também, em 2008, eu iniciei a administração. Então, eu sou formada em administração. Tá, joia. Então, para sair para a gestão é um pulinho, né? Não, mas é só na cadeira. Só na assistência na cadeira, tá, joia. A gente fica muito feliz. Não? Eu sou professora de balé também, sou bailarina, tá? Muito bem, isso tem que ser falado. A gente fica muito feliz de ver os profissionais de nível médio técnico, né? Quando trazem essas questões e, como você falou, há muita vontade de fazer a diferença. Porque vocês, profissionais técnicos, são, sim, promotores de saúde. E vocês podem fazer muito a diferença. A gente percebe que foi uma equipe que teve muita determinação, muito amor ao que faz. E é esse SUS que precisa ser visto e falado, né? Então, parabéns pela questão dos agentes comunitários de saúde também, que são fundamentais. A gente vê que esses resultados foram tão brilhantes porque muitas pessoas se esforçaram e porque vocês ali na Unidade de Saúde Camargo conseguem trabalhar em equipe. Atingir metas com gestantes no atendimento odontológico é um problema eterno, não é, professor Rafael? De muitos municípios. Então, quando a gente vê uma estratégia dessa que dá certo, a gente tem que valorizar esse esforço do trabalho em equipe, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, ainda mais num contexto pós-pandemia, em que os pacientes praticamente sumiram dos serviços odontológicos. Parabéns mesmo, uma satisfação para assistir esse trabalho.